Gente, o Tobias hoje ele vai dar uma dica importantíssima. Ele vai estar falando como fazer reuniões eficazes e produtivas com a equipe. Boa tarde, Bia. Que prazer estar aqui com você mais uma vez, com esse pessoal maravilhoso do Controle Odonto, do Controle Médico e principalmente com você, médico e dentista, que está aqui assistindo essa live com a gente. E é uma honra poder falar um pouquinho sobre reunião e como conduzir uma reunião de qualidade dentro do seu consultório ou clínica. E para isso tem muita estratégia, né? Então, para me apresentar para a audiência rotativa, eu sou o Tobias Kifuri, CEO da Máquina de Soluções, uma empresa especializada em gestão de consultórios e clínicas há mais de 20 anos no mercado, atendendo todos os estados do Brasil, também a Europa e Estados Unidos. E sou autor do livro Manual da Clínica Lucrativa, né? O guia prático para você trabalhar menos e ganhar mais de forma íntegra e ética. E eu tenho uma novidade depois para contar, né, Bia? Eba, eu sei da novidade, mas vai ficar pro final, né? Porque só quem seguir com a gente até o final que vai receber a novidade. Exatamente, vai saber desta novidade fantástica aqui que eu vou lançar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e tem tudo a ver com a reunião de hoje, com o encontro aqui de hoje nosso, que a gente vai falar justamente sobre algo tão importante que é essas reuniões mais eficazes e produtivas, né? Exatamente. Bom, Bia, o que eu tenho falado muito e que é muito sério? Eu falo que os profissionais da saúde, os médicos, os dentistas, são pessoas que têm um notório reconhecimento perante a sociedade. São pessoas que são aclamadas como pessoas de decisão, pessoas de referência, pessoas muito respeitadas na sociedade. E isso, por incrível que pareça, apesar de ser muito bom, né? Isso gera também um problema. Qual o problema? Quando o profissional da saúde fala, é difícil alguém contestar. Uhum. Então, assim, então é normal que na vida do profissional da saúde, ele se tornou, né, por méritos, mas ele se tornou também por questão social, a pessoa referência da família, a pessoa referência dos amigos. Então é o seguinte, não, se o doutor fulano tá falando, gente, acabou. Né? Quem sou eu para falar alguma coisa? E aí, ao longo da vida, se convencionou que quando um profissional da saúde fala, um médico, um dentista fala, o restante das pessoas geralmente não vai bater de frente. E aí a gente aprende a falar muito e escutar pouco. E aí a gente leva isso para dentro da nossa clínica. Isso é um problema, né, Tobias? Isso é um problema. E quando a gente começa a falar muito e ouvir pouco, isso vira uma coisa que, igual eu tô falando, não é de maldade. É porque vocês vivem assim, né? A gente passa a não dar atenção para uma coisa muito importante, que é a opinião do colaborador, opinião do parceiro. E é impressionante como isso é extremamente relevante na gestão de clínica. Estou de acordo. A gente precisa ouvir mais e falar menos. E isso é o exercício. Por quê? Muito simples. Vamos supor, o agendamento está com problema. Sei lá, o agendamento está com problema. O que a maioria das clínicas fazem? Chega o dono, a dona da clínica, fala o seguinte, olha, o agendamento está ruim, a partir de agora eu quero que faça assim. Aí a pessoa que está ali no agendamento vai fazer o quê? Não, se o doutor falou, vou fazer. Eu sigo ordens, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não vou bater de frente com o doutor que eu não concordo, né? Uhum. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, é natural, todo mundo na sua família, na sua rede de amigos, pede a sua opinião, você dá a sua opinião, acabou a discussão. Então, na clínica acontece a mesma coisa. Esse medo da equipe de bater de frente com o dono. Entendeu? Que já é normal dentro de qualquer empresa, mas que na área da saúde isso é potencializado pelo título de doutor. Pois é. E aí o que acontece? Um líder, que a minha intenção é transformar vocês em líderes, né, de equipes altamente eficazes. Então, líder, um chefe, né? Líder de equipe eficaz é esperto, ele ouve mais do que fala. Então, por exemplo, está tendo problema na minha
no meu agendamento. Eu viro e falo, vem cá, secretário online, o que você acha que está acontecendo? Me conta. Não, porque a sua opinião para mim é muito importante. Você que está na operação, eu quero ouvir de você. O que você acha que eu devia fazer? Aí a secretária vai falar, posso te contar, doutor? É o aparelho, é o telefone que está com problema, é essa linha que não funciona. Não tem que mudar o processo, na verdade é tal coisa. Mas sabe por que o agendamento está dando errado? Porque a gente marca para você 8 horas da manhã, você chega às 9 no consultório. Então, quando você começa a ouvir, aí você começa a ver que a solução está neles. Uhum. Uma vez, Bia, e aí eu acho interessante eu trazer isso para cá, eu também sou professor de planejamento e gestão do tempo. E como professor de planejamento e gestão do tempo, eu aprendi numa metodologia que é o seguinte, que faz todo sentido. Eu já vi vários vídeos desse na internet e eu acho isso uma sacada muito legal. Se você quer construir um banheiro, uma cozinha, você vai fazer uma reforma na sua casa, vai mudar o piso da sua casa. Chama a empregada. Como que você acha que tem que ser o piso? Que tipo de piso que eu tenho que colocar aqui? Ah, doutor, coloca o piso tal, porque esse aqui não estraga, esse aqui não arranha, é muito mais fácil de limpar. Ah, não, mas eu tava querendo comprar aquele que é muito mais bonito. Doutor, pode ser até mais bonito, mas você vai ter dor de cabeça o resto da sua vida. Pois é. Porque quem entende da limpeza é ela, não é você, médico. Não é você. E da manutenção, né? É a mesma coisa, um pedreiro esperto, a gente já viu esses vídeos aí, pega a bolinha de gude e joga no banheiro para ver para onde que a bolinha de gude cai, para saber o caimento da água. Aí tá você querendo falar como é que tem que ser, onde vai ficar o ralo. Então eu vejo que às vezes a gente sai do nosso conhecimento porque a gente não pergunta para quem tá na operação. Pois é. O pedreiro sabe construir uma casa melhor que você. A empregada sabe limpar uma casa melhor que você. Ah, mas eu sou doutor. Para medicina e para odontologia. Exatamente. Né? Cada um no seu quadrado. E por que eu tô falando isso logo de entrada? Porque a sua postura em ouvir muda completamente o desempenho da sua clínica. Uhum. Então eu abro aqui falando isso. Ouça mais, fale menos. E aí eu vou trazer para vocês 3 situações muito estratégicas para você fazer gestão de equipe altamente eficaz, que é reunião com o corpo administrativo, reunião com o corpo clínico e como puxar a orelha do funcionário. Como, né? Não é só puxar, né? Não é só puxar. Então, eu vou ensinar esses 3 conteúdos super bacanas que depois eu vou contar como que vocês vão descobrir isso de forma mais interessante. Primeiro, gente, reunião com a equipe administrativa. Aqui na Máquina de Soluções, nos quase 1000 clínicas que a gente já atendeu, Brasil afora e fora do Brasil também, o que a gente implementa? A gente nomeia essa reunião com a equipe administrativa de reunião estratégica. A gente chama assim, reunião estratégica. Para quê? Para valorizar a reunião. Porque realmente é extremamente estratégico para a clínica. E aí eu fecho a minha agenda. Então, por exemplo, aqui na Máquina de Soluções, a reunião estratégica da minha equipe acontece toda sexta-feira de 2 às 3 da tarde. Por quê? Porque é o horário de menor movimento. Uhum. Ponto. Qual sugestão que eu dou para vocês? O melhor horário que eu acho é sexta-feira, 8 da manhã. Para uma clínica que abre regularmente de 8 às 18. Por quê? Fica fácil de falar no telefone. O nosso horário de funcionamento é de segunda a quinta, de 8 às 18 e sexta de 9 às 18. Fica fácil de falar. E aí eu efetivamente fecho a minha agenda 1 hora na semana. E com todo respeito, 43 horas organizado na semana é muito mais produtivo que 44 desorganizado. Totalmente. Então 43 organizado dá muito mais resultado que 44 desorganizado. Então isso não é uma a quantidade, né, Tobias? É a organização, o planejamento, né? Então assim, não é 1 hora por semana que vai fazer você perder rendimento na sua clínica. Né? E aí o que acontece? Se você faz assim,
Agenda o resto do ano, toda sexta-feira, de 8 às 9, é religioso. Clínica está fechada. Não se atende telefone, não se atende porta, a clínica está fechada. Porque eu preciso de toda a minha equipe reunida no mesmo ambiente, focado. Preciso fazer isso. Eu tenho que separar 1 hora na semana para ouvir. E mais importante, não só ouvir, delegar a picuinha que vocês perdem tempo resolvendo, que não é problema seus. Né? Eu vejo o dono de clínica pegando o carro no meio do expediente, indo no supermercado comprar material de limpeza porque acabou. Delega. Traz o problema, resolve entre equipe, planeja. Deixa a equipe resolver os problemas para você. Tem um monte de picuinha que você resolve que a sua equipe tem ampla capacidade de resolver, mas você não conversa. Não, né? Delega? Não delega. É comando e controle, é de cima para baixo. Eu quero que faça assim. Então a maioria das clínicas é assim, eu quero que faça assim, pronto, acabou. E eu falo que a gente tem que inverter o eixo de poder. É de baixo para cima, é bottom-up. E aí, equipe, temos um problema aqui. Como que nós vamos resolver? A equipe traz a solução. Você só intermedia. Por isso que você é o último a falar da mesa. Você sempre é o último a falar da mesa. Isso é importante. Dê oportunidade da equipe falar. Primeiro, olha um monte de benefício. Engajamento da equipe. Segundo, valorização das pessoas. Elas se sentirem importantes ali dentro da equipe. Terceiro, soluções simples e práticas que você, às vezes, está complicando à toa. Quarto, equipe alinhada. Todo mundo pensando junto porque teve um momento de discussão. Então, todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, assim, não vejo justificativa de você não fazer uma reunião semanal de 1 hora com a equipe. Eu tenho muitos benefícios. E acho que também a otimização do resultado, né? Caiu uma pecinha aqui, desculpa. Sua filha tá por aí? Não, na verdade é porque caiu o puxador aqui da porta. Ok. Acontece. Acontece. Então, mas é isso, otimização de resultado, né, Tobias? Sim. Eu acho que isso o que você está falando é tão importante, Tobias, porque é um problema dos líderes, né? Aliás, dos chefes que, né, ainda não são líderes, e também é um problema de uma sociedade, né? Nós falamos muito, escutamos pouco. E a prática da escuta, ela é muito importante, né? A gente precisa, e é também uma representação da humildade, né? Você valorizar o outro também, mesmo que você esteja numa posição superior, não é? E o que acontece? O fato de eu ouvir a minha equipe é tão benéfico, porque assim, a gente fica mais leve. É a mesma coisa, se eu tiver que resolver tudo aqui na máquina de soluções, a minha empresa vai andar devagarzinho. Não dá. A minha equipe tem que resolver as coisas por mim também. Afinal, você contratou, né, pessoas para isso. Exatamente, e que tem muita capacidade. É aquilo que eu falo, e eu acho interessante, por exemplo, aqui na minha equipe eu tenho a Karine. A Karine entende mais de controle odonto e controle médico do que eu. Ela conhece o sistema muito mais a fundo do que eu. Eu conheço a estratégia. Mas ela sabe, assim, eu acho que ela devia até trabalhar com a camisa do controle odonto, sabe? Porque ela sabe tudo do controle odonto, né? Então é o seguinte, se eu começar a interferir no trabalho dela e querer tomar uma decisão por ela, ela vai virar para mim, porque na minha equipe ela tem a liberdade para isso, vai virar para mim e vai falar o seguinte: ô Tobias, você é o dono, mas você tá errado, aqui não é assim não. No controle odonto, nós vamos resolver o problema do cliente assim, assado. Ela entende mais do que eu. Agora, estratégia não, estratégia comigo. Claro. Então, assim, agora, para fazer reunião estratégica também tem um rito. Não é simplesmente juntar as pessoas e aí que nós vamos falar hoje. Existe uma ata. Existe um documento formal que eu mando por e-mail e por WhatsApp ao final de cada reunião. E essa ata, ela tem lá o número da reunião, né? A reunião de número, por exemplo, a doutora Fabiola Borges está na reunião de número 154.
Pô, já fez 154 reuniões semanais. 150 horas. Agora vai lá na clínica dela ver como que a equipe dela é. Parece um teatro de um sincronismo impressionante. A equipe sabe tudo que está acontecendo. 154 reuniões resolvendo problema? Ótimo. Então é o seguinte, tem lá o número da reunião, os ausentes, os presentes, e aí vem a cultura organizacional. Eu apresento missão, visão e valores. Todas as reuniões se lê missão, visão e valores. Por quê? Porque é o DNA da clínica. É a bússola da clínica. Vou buscar parceria com convênio X ou Z? Vou abrir uma segunda unidade? Vou mudar o meu público? Vou trazer tal especialidade? Qual é a sua cultura? O que você quer para a sua empresa? Qual que é a sua visão de futuro? Qual que é a missão, né, da sua clínica? Vou aumentar preço? Vou baixar preço? Tá, qual que é a sua missão? Você está pautado em quais valores? A gente tem um valor aqui da pontualidade. Por exemplo, pontualidade é um dos valores aqui da clínica. Tudo bem, eu vou contratar um médico que vive atrasando? Não cabe na minha cultura. Então, quando você define a cultura organizacional e traz isso para a reunião estratégica, e é muito bonito de se ver. Então, por exemplo, a missão da Máquina de Soluções é te ensinar soluções estratégicas cuidando de você e da sua clínica. É isso que a gente faz. Te ensinar. Eu não quero simplesmente fazer por você, eu quero te ensinar. Não é à toa que eu estou aqui, cumprindo a minha missão como empresa. Te ensinar soluções estratégicas, cuidando de você primeiro e depois da sua clínica. Essa é a nossa missão. Então, toda hora que alguma coisa que a gente faz, a gente sempre traz para isso. Espera aí. Aí eu vou dar um exemplo. Quando vocês nos convidaram para começar a fazer a live aqui com vocês. Verdade. Eu levei para a pauta na reunião estratégica. Falei, e aí, equipe, recebemos um convite, que eu fiquei muito feliz, né? Do controle odonto, controle médico, para a gente participar dos encontros, das lives. E aí? A minha equipe falou comigo, bate com a nossa missão. Na nossa missão é ensinar solução estratégica. Bate na nossa visão, que é ser referência em gestão de saúde, pelo conhecimento compartilhado. Então, é muito bonito isso daí. Está alinhado com a cultura da empresa, vai em frente. A minha equipe falou, legal, está alinhado com a empresa. Entendeu? A equipe já sentiu, esse projeto vale a pena porque nós somos assim. Olha que bonito ver a sua equipe falando isso. Então, assim, é só um exemplo. Então, eu sempre abro a reunião lendo missão, visão e valores e falando para a equipe. Equipe, o que nós fizemos da última reunião até aqui, essa última semana, que é a favor ou contra a nossa cultura? E eles falam, nossa, Tobias, eu errei. Eu tinha uma reunião com a doutora Paula e eu atrasei 5 minutos. Eu falhei com ela. E nossos valores têm respeito ao tempo. Ou então, nossa, Tobias, nossos valores a preocupação com a qualidade. E o doutor Paulo falou que o nosso trabalho está super legal e ele está super feliz. Então a própria equipe fala, olha, aconteceu esse problema ou essa coisa positiva que está alinhado com a cultura. É muito legal você ver isso acontecendo. É gratificante também, né, Tobias? Porque Sim. É uma construção de equipe, né? Que o líder consegue perceber, né? E também essa sincronia da equipe, né? Eu acho que para o líder, eu como líder, por exemplo, aqui da área de marketing, fico muito feliz também quando há essa sincronia, quando a gente vê esse resultado. E até mesmo quando você contrata uma outra pessoa, né? Porque como a equipe está tão sincronizada, a pessoa que vem de fora, ela já se integra, né? Porque ela é absorvida aí por toda essa cultura da empresa, né? Por toda essa cultura aí da área. Então isso é muito, muito legal. E eu acho que é um desafio, viu, Tobias? É um desafio muito importante que as clínicas têm que realmente encarar, né? Exatamente. E assim, e depois que eu fiz essa reflexão, que ela demora ali uns 5 minutos, alguma coisa assim, eu parto para o próximo tema, que é o quê? Vamos avaliar a ata da semana anterior. Aí eu puxo. Vou dar uns exemplos aqui hipotéticos, tá, gente? Olha, gente, a gente estava querendo implementar um módulo de
de emissão de nota fiscal no sistema. Quem ficou responsável por isso? A Joana. Então, Joana, tá aqui, ó, o item aqui, número 17, que é a implementação do módulo de nota fiscal. E aí, o que evoluiu? Entramos em contato com o controle odonto, conseguimos implementar, tá tudo certinho já. Beleza, Joana, obrigado, dá concluído aí, ó. Concluímos o tema 17. Tema 18. A gente está discutindo qual vai ser a flor que nós vamos colocar na recepção. Tá, quem ficou responsável por isso? A Paula. E aí, Paula, que flor que você olhou? Ó, pesquisei nas floriculturas, estou indicando essa e essa flor, porque ela falou que dura mais, porque falou que é tal coisa e tal, e essa flor é mais indicada. Inclusive, a gente pode fazer um contrato anual, que a gente paga todo mês, e aí ela vem aqui, já muda as plantas pra gente não precisa nem esquentar a cabeça. E custa tanto. Tá, mas chegou a contratar? Não, tô pedindo o seu aval. Pode contratar. Então, beleza, anota aí, ó, contratar o negócio. Semana que vem, a gente avalia se você contratou. Se você tiver contratado, a gente dá concluído. E aí sim eu faço todos os temas da última reunião. E olha como que eu deleguei. Eu não tenho que olhar módulo de sistema, eu não tenho que olhar qualquer flor da recepção, a minha equipe olha isso para mim. Mas se eu não faço reunião estratégica, tá eu lá na floricultura discutindo flor com ela, ao invés de atender meu paciente. Ou ao invés de estar criando estratégia para captar mais paciente, enfim, para fazer a clínica crescer, não é? Claro que eu estou dando exemplos hipotéticos aqui, mas acontece de tudo, gente. Opa! Aqui na máquina de soluções, a gente está no item 300 e tanto já. Porque a gente faz reunião há muito tempo também, né? Ou seja, já resolvemos 300 e tantos problemas. Então, o que acontece? Aí fica muito bom, porque você vai delegando. Quem vai resolver essa coisa aqui? Quem vai resolver essa aqui? Fica bom. Então, depois que eu conferir tudo que aconteceu na última reunião, eu venho para a parte final da reunião estratégica. Matamos todos os assuntos da semana passada? Matamos. Gente, agora microfone aberto, né? Agora eu quero ouvir de vocês, na percepção de vocês. O que a gente precisa melhorar ainda mais? O que vocês trazem de contribuição? Pode falar à vontade. E você dá essa liberdade. Aí o que o funcionário vai falar? Olha, doutor, já que você está me dando essa liberdade, vou te contar. Você está chegando atrasado toda hora, você está me atrapalhando demais. Os pacientes estão reclamando aqui na recepção, já está passando vergonha. Ótimo, coloca aí na pauta então, novos apontamentos. O doutor fulano precisa melhorar sua pontualidade, está atrapalhando a agenda. Tá, quem vai ser o responsável por ajudar o doutor João, doutor fulano a ser mais pontual? Como que nós vamos trabalhar isso? A Ana Beatriz vai ficar responsável por tentar ajustar isso, ou o próprio doutor João, quem vai ser? Então, todo novo apontamento tem um responsável e um prazo. Até quando isso vai ser resolvido? E aí esse novo apontamento entra na pauta. Vai ser o número 19, número 20, sei lá que número vai ser. E aí eu atualizo. E aí acabei minha reunião, né? Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Aí você, como líder, você vai dar a sua opinião. Claro. Depois que você ouviu todo mundo. Porque se um colaborador levanta e fala, doutor João, você está atrasando demais, está atrapalhando a gente. Se você é o doutor João, se você é o dono da clínica, se você mantém a calma e deixa todo mundo falar o que pensa, você vai assustar. O tanto que você atrapalha a clínica. E que deveria ajudar, né? Né? Porque atraso é uma coisa que atrapalha demais, vocês não fazem ideia. E aí o que acontece? Aí a Joana falou, a Paula falou, o Guilherme falou, minha equipe toda falou. Falei, bom, gente, mediante a tudo que vocês estão expondo, eu penso isso e aquilo. Isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo, mas você já ouviu. Porque se na hora que a Joana fala, você já, não, peraí, não concordo, todo o restante vai ficar calado. Ninguém vai falar mais nada, não. E a Joana vai falar o seguinte, pra que eu abrir a boca? Aí ela nunca mais participa da reunião. Então, porque daí aí gera aquela gestão do medo, né? Que não pode acontecer, né, Tobias? Por isso é a gestão da confiança, né? Por isso que eu falo, você é dono da clínica, é a última a falar. É treino, gente, é treino. Beleza, passei por tudo, gerei os novos apontamentos, anotamos tudo lá. Gente, obrigado pela reunião, finalizamos dentro do horário, que é importante. Ó, já vai dar 9 horas da manhã, de sexta-feira, já vai começar o consultório. Vamos lá atender.
manda um e-mail para todos os funcionários, dá Ctrl+C, Ctrl+V no texto e ainda posta no grupo de WhatsApp da clínica. Todo mundo tem acesso à ata da reunião, com a atualização de todos os itens, os novos apontamentos, quem foi, quem faltou, está ali registrado. E aí, na próxima semana, eu faço a mesma coisa. Esse rito semanal é impressionante como dá resultado. Mais uma vez, né, Bia, para aquilo que eu sempre falo, né? Quanto custa? 0. Para implementar. Ah, mas eu perco a receita de 1 hora de clínica. Perde, mas os outros benefícios são tão gigantes. Eu acho que não perde, viu, Tobias? Eu acho que ganha, porque é otimização do tempo, é estratégia, né? Então, ao invés da equipe estar patinando durante a semana toda, não, você está alinhando, deixando todo mundo sincronizado. Então, eu acho que isso não é perda, não, é ganho. Exatamente. Então, assim, aconselho fortemente. Implemente. Você vai ter uma outra clínica. Você vai descobrir que você tem outra clínica. Você vai ver quem está alinhado com você, quem não está. Nossa, é outra clínica. Não se compara, né? Mas eu não posso fazer isso só com a equipe administrativa. E quando eu falo equipe administrativa, é todo mundo que não é corpo clínico. Então, é o porteiro, é a faxineira, que tem que participar, é o auxiliar, é a recepcionista, é a secretária online. Todos que não são médicos e dentistas participam dessa reunião semanal. O corpo clínico já, infelizmente, não tem essa disponibilidade toda. Principalmente no horário de sexta-feira, de 8 às 9. Geralmente é muito difícil. E às vezes o seu corpo clínico é composto por profissionais que trabalham em vários lugares. Então não dá para reunir toda semana. Tem nem muito assunto. Aí a gente cria uma outra reunião que estrategicamente eu chamo de comitê científico. Estratégico o nome também. Olha, vai ter a reunião do comitê científico. Se você trabalha numa clínica como prestador de serviço, no momento da contratação, ele fala, o dono da clínica vira para você e fala: olha, você vai começar a trabalhar aqui, seu horário é, sei lá, segunda e quarta de manhã, e uma vez por mês nós temos a reunião do comitê científico, eu conto com você lá. A gente já tem um calendário do ano fechado. Como que você fala para a pessoa que, infelizmente, em dezembro eu não vou poder ir na reunião? Você não tem desculpa. Então, é um calendário fechado do ano inteiro, contendo todas as reuniões, uma reunião por mês. E ela tem um formato um pouco diferente. E tem uma outra estratégia envolvida na reunião do comitê científico, que aí eu acho que vocês também vão gostar muito. Por quê? A maciça maioria das clínicas no Brasil não reúne corpo clínico. Não reúne. Ah, mas tem a festa de fim de ano. Não conta. É festa, né? Confraternização é uma coisa. Reunião de comitê científico tem um caráter muito especial. Primeiro, e o principal, gerar dinheiro. Gerar dinheiro. Venda. Por quê, gente? Cansei de ver isso nas centenas de clínicas que eu já dei consultoria Brasil afora. Você vai entrevistar um corpo clínico, porque aqui quando a gente faz diagnóstico, a gente entrevista todo mundo. Então a gente vai entrevistar um dentista parceiro, um médico parceiro, ele vira pra gente e fala: quanto tempo você trabalha aqui na clínica? 6 anos. Tem 6 anos que você atende aqui? Tem 6 anos. Vocês reúnem? Não. Você conhece algum outro médico, algum outro dentista? Não. Vem aqui, faço meu procedimento, recebo minha produtividade e vou embora. Vixe. E às vezes, vamos lá para odontologia primeiro, depois vou para medicina, sempre dá o exemplo dos dois lados. Às vezes, o seu odontopediatra não conhece o seu ortodontista. E é sabido que o odontopediatra pode indicar muito aparelho ortodôntico para o ortodontista. Aí o odontopediatra fala: nem sabia que tinha ortodontista aqui. Vixe. A culpa é de quem? Sua, como dono, que não sabe liderar a equipe. Exatamente. Sendo bem transparente e direto, é tua. Você não colocou essas duas pessoas para conversar? A culpa é sua. Tá perdendo dinheiro, de bobeira. É
A pessoa às vezes está lá 6 anos, 10 anos na clínica e não sabia. Entendeu? Gente, isso é mais normal que vocês imaginam. Eu acredito que sim. Né? É a mesma coisa, agora dá um exemplo médico também, é a mesma coisa ginecologista e nutrólogo. Ou nutricionista, ou enfermeiro de amamentação, por aí vai. Às vezes tem um ginecologista na clínica que precisa tratar a alimentação da gestante e não sabe que tem um nutricionista ou um nutrólogo no corpo clínico. E tá indicando pessoa lá de fora. Desculpa, você tá deixando dinheiro na mesa e não tá cuidando do seu paciente. Então, a reunião de comitê científico, ela tem um outro perfil. O início é parecido. Ata, da mesma forma, ausente, presente, cultura organizacional. Depois da cultura organizacional, pergunto, igual eu faço, o que passou no último mês que tem a ver a favor e não a favor. E ao invés de entrar nos apontamentos, eu faço uma coisa antes. Eu conto as novidades de gestão. Que nada mais é do que a evolução da reunião estratégica semanal que acontece. Olha, gente, queria contar para vocês, nesse último mês começou a trabalhar a Joana aqui na clínica, tá indo super bem na recepção, então Joana é nossa recepcionista. Queria contar essa novidade. E agora também, não impacta muito no dia a dia de vocês, mas fique sabendo que agora a gente tem implementado a nota fiscal diretamente do sistema, tá muito mais rápido, muito mais robusto, muito mais fácil. Queria contar também que agora começou um novo especialista aqui na clínica, o fulano de tal. Ou seja, você conta as novidades. Olha, a gente está negociando uma nova parceria, você conta as novidades. Porque o corpo clínico tem que saber o que acontece na sua clínica. Estamos pegando novo equipamento, temos a estratégia, de colocar uma TV no teto, enfim, coisas que estão relacionadas. Nós vamos reformar, sabe aquele quartinho lá que vocês vivem reclamando? Vai começar a reforma semana que vem. A equipe tem que contar. Porque, de repente, o corpo clínico chega lá e não sabe nem o que está acontecendo na clínica. Exatamente. E aí eu dou essas novidades. Depois que eu dei essas novidades, não entra apontamento. Aí, estrategicamente, ao invés de apontamento, porque não tem muito que o médico, o dentista resolver dentro da clínica. Eu vou discutir caso clínico. Eu trago 3 casos clínicos. 2 que deram errado e 1 que deu certo. Trago 3. Levo à mesa. Falo, gente, tô trazendo aqui para vocês o caso da Cecília, 12 anos, tá com esse problema. Ela passou pela recepção, foi atendido pelo doutor fulano, diagnosticou tal coisa, tal. E aí o que acontece? Olha a nossa falha. O doutor fulano resolveu o problema dela, mas depois a gente descobriu que ela também poderia ter passado por fulano, ciclano e beltrano. Então. E não passou. E foi buscar lá fora, né? E aí, quando a gente foi ligar para marcar o retorno dela, ela desistiu. Ela falou o seguinte, eu mudei da clínica que outra clínica não nos atende mais. Só que a gente poderia ter atendido ela aqui. Falhamos. O que a gente pode fazer de mudar no nosso protocolo de primeira consulta? Para que a gente consiga integrar. Isso. Nós vamos criar um pacote de check-up, nós vamos criar um checklist, que eu vou perguntar para a pessoa, ela veio aqui para fazer o dente dela tá doendo, ela veio tirar o siso. Ela veio tirar o siso. Tá, mas ela tem indicação de aparelho ortodôntico? Ela precisa fazer clareamento? Ela tem indicação de implante? Precisa de alguma restauração? Tobias, eu não olho isso, porque ela vem tirar siso, eu venho olhar o siso dela. Tá, mas tem ortodontista, tem implantodontista, tem tal coisa daqui. Vamos olhar, vamos cuidar do paciente por completo, vamos nos conhecer. E aí eu começo a potencializar resultado financeiro na minha clínica, porque começa essa interação. E aí, quando eu trago os casos que deram errado e também os casos que dão certo, para não ser só xingo, né? A gente sempre traz o caso que deu certo, claro, para parabenizar e tudo. O que acontece? Eles começam a ver, nossa, então quando acontecer tal caso clínico, vamos fazer de parceria nós dois? Vamos! É isso que eu quero na reunião de comitê científico. Isso enraizado. E aí, depois que eu discuto os 3 casos, eu viro e falo, gente, então a gente encerra aqui a nossa reunião de comitê científico e aí vem uma estratégia legal.
Nós vamos pro happy hour. Epa! Nós vamos pro happy hour. Então, geralmente, a reunião de comitê científico, eu gosto de fazer terça ou quinta após o expediente. Então, faz ali, por exemplo, quinta-feira de 6 às 7. Acabou a reunião de comitê científico, 7 horas, fala, vamos lá pra pizzaria? Que aí pode ser por conta da clínica, pode ser por conta de cada um. Aí dinheiro é outra história. Isso. Aí vai pra pizzaria. Você é o dono, você é a dona. Você é a cabeça pensante de gestão. É nessa hora que você vai falar o seguinte: ô odontopediatra, vem cá, ó, senta aqui do lado aqui do ortodontista, vamos bater um papo aqui nós três. Gente, por que a gente não muda esse protocolo de paciente até tal idade? Vamos criar um protocolo de que paciente até tal idade tem que passar por uma avaliação de orto? Ou o odontopediatra que vai indicar? Como que a gente pode melhorar isso aqui? Orto, quando você pegar um paciente de orto que você identificar outro problema, o que o odontopediatra pode fazer por você? Aí você intermedia uma parceria interna de indicação cruzada, que vai gerar receita para você. E é no happy hour que a gente toma um chopinho, toma um vinho, dá uma relaxada e relaciona. Isso. Por isso que o happy hour é interessante. Ah, Tobias, não tô aqui para fazer festa. Nem eu. Mas não é festa. É relacionamento. Estratégico. Uhum. É impressionante como melhora o ticket médio das clínicas quando eu começo reunião de comitê científico. Uma vez por mês. Depois do expediente, para não atrapalhar a agenda de ninguém. Porque com médico e dentista é mais complicado. Se eu falar com ele que vai deixar de atender, por isso tem que ser depois do expediente. Mas 1 horinha por mês, você pode exigir do seu corpo clínico. Eu acho que é até interessante, né, Tobias, também, que você traz novidades também dentro de cada área, né? O comitê científico, eu acho que também ele é interessante nesse aspecto, né? De trocar conhecimento também dentro das áreas, né? Enriquecer aí dentro da própria clínica esse conhecimento científico, né? Uhum. Exatamente. Então, assim, olha só, já mostrei 2 coisas para vocês. Primeiro falei dessa importância de ouvir mais e falar menos, que isso é crucial. Falei da questão da reunião estratégica, que muda a gestão da sua clínica por completo. E a reunião do comitê científico, que muda por completo a criação de pacotes, de planos de tratamento, de interação entre o corpo clínico, gera receita para você de forma estratégica e melhora a percepção de qualidade para o paciente. Ou seja, nada que te estressa a ponto de você falar que não vai fazer. Yeah. E aí eu venho para o próximo tópico, que é como puxar a orelha, né? A orelha. Como, né? E assim, brincadeiras à parte, e isso é muito sério, existe uma metodologia muito conhecida dentro do arcabouço metodológico da administração, estudos científicos extremamente sérios de gestão de recursos humanos, gestão de pessoas. Por isso que eu falo muito. A máquina de soluções bate muito no embasamento científico. Eu não fico trazendo conhecimento aqui que eu estava 4 horas da manhã acordado, pensei numa coisa. Não, a gente aqui embasa cientificamente. E tem uma estratégia muito bem consolidada dentro da administração, na gestão de RH, que se chama estratégia do sanduíche. Né? Ah, Tobias, você acaba de falar que o negócio é científico e vem falar de sanduíche. Porque a gente tem que ser lúdico, senão a gente não sabe como é que faz. Faz parte da didática. E o que é a estratégia do sanduíche tão comumente aplicada em diversas empresas mundo afora e que eu vejo pouco a área da saúde fazendo? O que é um sanduíche tradicional americano? Que veio deles, né? Pão, carne e pão. Não tem mais nada. Porque se colocar queijo, vira cheeseburger. Né? O hambúrguer é pão, queijo e pão. Acabou. Não tem mais nada. Quem já comeu sanduíche nos Estados Unidos sabe a porcaria que é. É pão, carne e pão. Seco, que tem horrível. Então o que acontece? Pão, carne e pão. E eles usam essa né? Parafraseando o sanduíche assim, que o pão é elogio e a carne é o puxão de orelha.
que acontece? Se tem muito pão e pouca carne, o sanduíche é horrível. Se tem muita carne e pouco pão, o sanduíche também é horrível. Se eu tenho uma carne e um pão, desequilibra. Ou seja, é pão, carne e pão. Todos eles na medida correta. Se você desequilibrar a proporção de 2 pães para uma carne, o sanduíche vai ficar ruim. Vai. Então, o que acontece? E aí que eu acho legal porque que eles falam do pão, carne e pão. Você abre a reunião com a base. Então, por exemplo, a Joana estava na recepção e tratou mal a Maria, que é a paciente. A Joana é recepcionista, a Maria é a paciente. E aí a Joana deu a louca nela no dia, destratou a paciente. Grave, gravíssimo. Eu não vou xingar a Joana, minha funcionária, na frente de todo mundo. Claro que não. Eu vou chamá-la no canto e vou usar a estratégia do sanduíche. Começo com o pão. Joana, vamos lá, te chamei aqui para conversar. Você já está há 2 anos com a gente. Você é uma profissional muito bacana. A gente gosta demais do seu trabalho. Você é super competente, você é carinhosa, você é educada, né? A gente gosta muito de você aqui. Nesses 2 anos você tem feito um trabalho super bacana. Parabéns, né? Mas o que você fez com a Maria é inadmissível. Você perdeu o controle. Você gritou com uma paciente. Isso a gente não tolera em hipótese alguma aqui dentro da empresa. Isso é muito sério. A gente sabe que você não é assim. Mas o seu descontrole com a Maria é totalmente inaceitável e eu não vou aceitar mais esse tipo de postura daqui pra frente. Ou seja, falei firme, né? Uhum. Mas aí eu volto pro pão. Eu confio em você. Eu sei que foi um momento de desequilíbrio. Eu confio que você vai se controlar, que você vai se policiar. Porque eu tenho muita fé aqui que isso nunca mais vai voltar a acontecer. Eu confio em você. E aí eu quero saber. E eu finalizo com a chave de ouro, né? Com a frase de ouro. Então eu quero saber de você. Posso contar com você? Aí a pessoa vira e fala, pode contar comigo. Então tá bom. O que eu acabei de fazer? Eu dei o meu recado pesado para ela, mas eu protegi. E quando eu faço isso, eu ganho o respeito dela. Ela tende a me ouvir e a fazer. Ela não sai de lá chateada, amargurada. E aí o benefício é muito grande. Se você chama o colaborador, você fala assim, não, eu não vou desrespeitar ela, não vou falar na frente de todo mundo. Aí você chama ela pra dentro de uma sala e mete a porrada nela. No sentido do xingo, né, gente? Sim, não é, sim, dá um esfrega, né? Não é fisicamente. Você vai lá e xinga ela. Que absurdo, papapá. Que você nunca mais faça isso. Sai daqui. Tem gente que faz isso, gente. Eita. Essa funcionária, daqui a pouco ela tá pedindo conta, daqui a pouco ela tá te sacaneando. Por quê? Mais uma vez, culpa sua, não sabe conversar. Exatamente. Porque é estratégico, gente. Pão, carne, pão. Então, na hora que eu trago para vocês aqui que como se faz reunião mais eficaz e produtiva com a equipe, eu quero pegar o máximo de produtividade do funcionário. Então, mesmo quando ele fala algo errado, eu tenho que saber orientar, saber conversar. É isso. Eu tenho que saber reunir com o corpo clínico, tenho que saber reunir com a minha equipe. Então, se eu sei reunir com a minha equipe, sei reunir com o meu corpo clínico, e na hora que dá um problema, eu sei passar o recado, ganhando a confiança do funcionário, eu tenho uma equipe mais preparada para ter alto desempenho. Faz sentido, Bia? Muito, muito, Tobias. E eu acho que faz tanto sentido e é muito importante você trazer essa questão, porque há muitos negócios, né, clínicas odontológicas e médicas de grande porte e que ainda o gestor não sabe lidar com a gestão de pessoas.
né? Que é trazer essa questão do pão, carne e pão, que eu achei bem interessante, né? Porque não é só dar o esfrega, né? Você também precisa saber valorizar, né, o esforço que a pessoa vem fazendo. Mas também precisa pontuar firmemente quando ela comete um deslize, né? Eu acho fundamental o que você está trazendo aqui de extrema importância, né? Para toda a nossa audiência e também assim, né, todos esses 3 pontos que você trouxe aqui, eles são assim bem pontuados, bem objetivos e com resultados assim brilhantes. E ainda vou trazer mais, sabe, Bia? Graças a Deus, eu fico muito feliz com isso. Nós temos diversos casos de sucesso aqui na Máquina de Soluções, de clínicas que potencializaram muito seus resultados. Não vou nem ficar falando demais, porque senão vai ficar parecendo que é mentira, né? Eu acredito que seja verdade, viu? Clínicas que aumentaram 10 vezes o faturamento, clínica que saiu de 370 mil por mês para mais de 1.200.000 por mês, consultório pequenininho que faturava 7 mil, hoje fatura 150. Tem de tudo aqui na Máquina de Soluções. Agora tem um ponto em comum. Todos os casos de maior sucesso, todos os principais casos de sucesso da Máquina de Soluções passa por uma equipe altamente eficaz, utilizando reunião estratégica.